Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu sou Elison Silva e esse é o nosso grupo de estudos Franz Fanon, do Genefil. Né? Estamos hoje aqui com a Rosinalva, com o Guilherme, para dar continuidade à leitura coletiva, ao debate e à reflexão, né, do Pele Negra, as Máscaras Brancas, do Franz Fanon. Estamos no meio do primeiro capítulo, que é o negro e a linguagem, né, a questão de como o colonialismo ele acaba atuando, né, para colonizar o sujeito e a subjetividade desse sujeito através mesmo da linguagem, porque ela, querendo ou não, ela traz consigo questões de cultura, valores, né, costumes. Então, tudo isso está ali dentro do horizonte linguístico que acaba transportando tudo isso para o sujeito e constituindo a subjetividade dele, uma vez que a forma que ele tem, a vida que tem para pensar e dizer a si mesmo e o mundo é a linguagem. Então, se essa linguagem é a linguagem do colonizador, esse sujeito colonizado falará de si e falará do mundo a partir da perspectiva do colonizador, a partir, né, dos valores, dos costumes, né, da cultura do colonizador. Então, isso tudo são questões que o Fanon já estava ali pensando, já estava ali constatando e vendo o esforço de muitos dos seus, muitos dos martinicanos, para falar francês corretamente. Para falar corretamente, né, ou como um francês fala, né, porque isso meio que retiraria a barreira entre ele e o seu colonizador, mostrando que eles são iguais, que eles são humanamente iguais, né? Sabemos que temos uma série de problemas aí, sabemos que o Fanoni está investigando esses problemas, mas mais do que isso, né, isso denota o quão a linguagem ela é determinante para a gente compreender, né, esse fenômeno do colonialismo. Antes da gente começar, eu estava conversando com a Rosinalva e com o Guilherme aqui, que é uma coisa incrível, porque a Rosinalva ela é gestora de escola, né? Eu sou professor, né, de escola pública também, não estou em exercício porque estou aqui em BH, mas eu quero arrumar alguma escola por aqui. Né? O Guilherme também é professor, né? Guilherme, até eu me lembro você é professor, né? Guilherme. Oi, desculpa, eu tô fazendo um café aqui, não ouvi, eu tô. O que que você disse? Não, porque até onde eu me lembro, tu é professor também, né? Sou professor. Pronto. E aí, né, a gente está aqui entre professores, um papo, e a gente sabe que o Fanon é um dos caras que influenciou o Paulo Freire. Né? Ontem, quem assistiu o Roda Viva de ontem, de ontem não, de segunda-feira, né, dia 17, hoje é dia 19, tá, gente, de agosto de 2026. Então, sabe que foi feita uma pergunta assim, muito ruim, né, de alguém que é um leigo em Paulo Freire para um professor da Colômbia, né, da Universidade de Colômbia, e o cara disse, poxa, esse cara não entendeu nada de Paulo Freire. E Paulo Freire é o cara que, em Pedagogia do Oprimido, cita o François Fanon, cita os Condenados da Terra, né? Porque, basicamente, a ideia dele é que a gente tem que aproximar, né, o processo pedagógico, o processo de aprendizagem da realidade do educando, né? Para que o que está sendo dito faça sentido, atinja a vida dessas pessoas. E dentro desse contexto, a gente acaba entendendo que a escola ela tem um papel determinante, principalmente em áreas precarizadas, em áreas que são, por assim dizer, periféricas, né? Ela tem um papel porque ela é a porta de entrada, por assim dizer, para um tratamento humano daquelas pessoas, daquelas crianças, daqueles adolescentes que estão ali. Né? E aí a Rosinalva, ela me falou uma coisa aqui que eu já ouvi que a gente tem que dizer. Rosinalva, tu quer falar a frase que te falaram, Rosinalva?
Então, é triste ter que reproduzir, né, uma fala assim, mas eu cheguei a ouvir que falar de decolonialidade, afrodiaspórica, que é modinha, que não existe mais a colonialidade. Tudo bem que nós não vivemos mais na colonialidade propriamente descrita, mas você estudar sobre decolonialidade, pós-decolonialidade, são pontos estratégicos para você entender a estrutura social que foi criada, a discriminação que ainda existe e o sofrimento das populações negras que ainda são privadas de muitos direitos e principalmente de uma escola pública de qualidade. É isso, perfeito. Né? E aí, dentro desse contexto de dizer que decolonialidade é modinha, a gente tem que considerar algumas coisas, tá? Decolonialidade não é modinha, primeiro ponto. Ela nasce da necessidade da gente transformar, né, tanto os currículos quanto o nosso método de atuação dentro e fora de sala de aula, né? E mais do que isso, né? A gente entender que dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, né, vão existir crianças que vêm de igrejas evangélicas, vão existir crianças que vêm são católicas, vão existir crianças que não têm nem sequer pai nem mãe, né? Vão existir crianças que vêm de terreiro, né? Terreiro de candomblé, e que, querendo ou não, está ligado diretamente à questão da matriz africana, né? E aí eu estava conversando com a Rosinalva e eu disse, cara, eu sou o tipo de professor que eu não tenho nenhum problema em trazer, por exemplo, a série, episódios da série Cosmos, né, que é aquela série que primeiramente foi lançada com o Carl Sagan, ali na década de 80, né? E agora, nos anos 2000, 2014, por ali, foi lançada com o Neil deGrasse Tyson, né? Uma reformulação dessa série, e que é muito boa, assim, é espetacular, as imagens, a narrativa, o modo como ele reconstrói os argumentos, as teorias científicas, é algo de encher os olhos, os ouvidos e não colocar para pensar, para refletir, porque ele transita da filosofia, né, do fino ali da filosofia para a ciência, para as teorias científicas, mostrando tudo aquilo na tela, um negócio assim genial, né? Sou o cara que traz Mozart, traz Beethoven para dentro da sala de aula, entendeu? Para que os alunos expandam suas mentes ali. Não tenho nenhum problema em trazer isso. Mas também não tenho nenhum problema em colocar rap dentro da sala de aula. Entendeu? Trazer, né, Racionais para os alunos assistir, documentários Racionais, por exemplo, na Semana da Consciência Negra, aquele documentário da Netflix, né, eu já exibi para os meus alunos, já né, trouxe roda de rap mesmo, né, para que eles entendessem ali a cultura do hip hop. E, por fim, né, eu tive um aluno que sempre gostou de dançar, né? E aí tem as danças de cada orixá, né? Cada orixá tem um tipo de dança diferente, como se fosse um tipo de saudação, também com um tipo de toque, né? De atabaque e tudo mais diferente para cada um deles. E, né? Ele fazia parte de um grupo de dança na escola que existiam alunos que eram filhos de evangélicos, filhos de católicos e tudo mais. E quando foi proposto, né? Por ele que na Semana da Consciência Negra se dançasse, né, fizesse uma apresentação de dança dos orixás e tudo mais, até para apresentar cada um deles, para quem não conhece, foi unânime aceito pelo esse grupo. Só que os pais desses alunos, principalmente evangélicos, proibiram seus filhos de dançar a dança dos orixás com ele. Proibiram a apresentação devia acontecer, em outras palavras. E aí é quando você para ver, tipo, cara, olha o que está acontecendo aqui, por que estão proibindo? Ah, não, porque é coisa de outra religião, é coisa do demônio, etc. Mas a religião que está sendo demonizada é a religião de matriz africana. Né? Inclusive por muitos pais evangélicos que também eram negros e que não se reconheceu o demônio na figura de Exu, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de decolonialidade, né, só para concluir o meu raciocínio, Rosinalva, dentro da escola, pensando dentro da escola, é a gente pensar que, embora o colonizador não esteja mais dentro do nosso território,
embora ele não esteja mais dentro das instituições públicas tomando as decisões para a gente, mas a estrutura da nossa sociedade ainda é uma estrutura colonial, de tal modo que orienta o comportamento das pessoas no interior das relações sociais e faz com que os pais tomem tal tipo de ato, tal tipo de decisão diante de uma apresentação de dança dentro do ambiente escolar. Rosiralda. A sua fala é tão real que vivenciamos no dia a dia. Como eu te disse, nós trabalhamos vários projetos. E o último projeto nosso foi até publicado aí numa revista A3. Nós trabalhamos O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França. E muitos pais, eles estranharam a expressão, a palavra Ubuntu. Muitos, eles resistiram, porque eles acreditaram que era uma palavra derivada de religião de matriz africana. Está cortando um pouco. Ubuntu, né? Eu sou a medida que você é. Eu sou a medida que nós somos. Então, essa falta de trabalho na escola... Eu sou porque você é. Nós somos porque... Né, eu sou porque o outro é. Está cortando um pouco. Está cortando? Tá cortando aí, gente. Tá cortando para ti, Guilherme? Não, para mim não tá cortando, não. Eu acho que é na sua conexão. Oxi, velho. Para mim começou a cortar também. Então, o trabalho com o Pequeno Príncipe Preto, né, com a valorização das infâncias negras, demonstrou... Tá cortando para ti? Para mim começou a cortar. E agora? Talvez seja minha conexão aqui. Melhorou? Não, tá cortando bastante aqui. Eu não entendo porque eu tô na UFMG, né? Então, tipo, aqui eu acho que agora isso que tá cortando. Oi? Para mim agora não corta. Consegue me ouvir? Eu vou ter que rotear do celular, então, a minha internet do celular para poder pegar aqui. Porque tá cortando. E agora, consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir. Agora, eu não sei se vai permanecer, né? Estranho. Então, o trabalho com a valorização das infâncias negras a partir do livro e de uma música também que reportava para a cultura afro, então ela foi interpretada pelos pais como uma manifestação de religião de matriz africana, e muitos resistiram ao trabalho por conta dessa palavra, da expressão Ubuntu. E aí nos faz pensar, será que o colonialismo, o pós-colonialismo, essa colonialidade do poder, como Quijano também descreve, ainda não está presente em nossa sociedade, no trabalho, a escola ainda não está envolta por um currículo colonial, por uma estrutura... atrapalhar aqui. Aí vai fazer. Falhou novamente? Seu áudio está mutado. Oi. Oi. Estão me escutando? Tá todo mundo me escutando? Sim, sim. Sim. Pronto. Tenta terminar, porque toda vez que tu fala a palavra Ubuntu, parece que corta aqui, parece que tem né, aquela galera tentando sabotar aqui a coisa. Então. Né? Não quer que fale de Ubuntu, não. Então a gente vai escrever. Vai fazer cartaz e outdoor. E vamos levar para o nosso 7 de setembro ainda, mesmo com a resistência.
Então, é isso, né? Então, o trabalho no contexto escolar ainda Mas, enfim, está dificultado. Tá, depois eu digito, então, porque eu acho que está falhando para vocês. não, não, continua falando, tenta continuar. Ontem a gente conseguiu fazer e não deu problema, sei lá, durante 1 hora e meia praticamente. Depois é que começou a dar problema, não sei por que isso. Aqui, Então, eu Né? E fora que vejo, assim, a gente, o FMG, chamada de vídeo, fazer chamada de vídeo na internet da UFMG é a coisa mais corriqueira que existe. A internet para isso, entendeu? A internet da universidade para isso. Inclusive, né, na época da pandemia, se utilizava essa internet para poder dar aula. então, percebe-se que essa Eric, linguagem decolonial, essa linguagem de valorização da cultura afro-brasileira, da cultura, também, digo até da cultura indígena, ainda não faz parte do nosso cotidiano, ainda não é algo natural vivenciado dentro do contexto escolar. Precisamos avançar muito. E quando você percebe um professor tratando como modinha, você para pensar. Então, por que que foram aprovadas 2 leis, né, de inserção curricular da cultura afro-brasileira e da cultura indígena? Isso porque os movimentos sociais conseguiram identificar essa necessidade de ampliar o trabalho. E quanto nós também não reconhecermos, nossa linguagem vai estar de desvalorização, de naturalização, de invisibilização dessa cultura, da cultura negra e da valorização das culturas negras no meio escolar. Então, é o que eu percebo que Fanon também tenta trazer, né? Esse ambiente que você está, quando você força para você ser diferente, então você está ali negando a sua própria cultura. E quando você, no meio escolar, você permite que as questões culturais, decoloniais, não sejam trabalhadas, sejam invisibilizadas, automaticamente você está negando também uma história, negando aí uma trajetória histórica que marcou as culturas negras e a É isso, negritude em si. é isso, é isso. Oi, Guilherme, tu queria falar? ô Erickson, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Me deixa eu falar. A fala da Rosinalva, para mim, ela não travou. Eu não acredito que possa estar sendo sem internet. Eu acredito que pode ser, talvez, a sua memória RAM. Dá uma olhada. Memória RAM? Porque aqui em cima, na tela que você está compartilhando, tem, eu acho que, se não me engano, uns 5, 6 PDF abertos, não sei se tem mais janelas abertas, e aí vai consumindo a memória RAM do computador. E aí o computador vai ficando mais lento, e aí dá umas travadas. Eu sei eu tô com o mesmo problema aqui, porque eu troquei o computador, e o meu computador não suporta a. Nossa, só por abrir PDF, mas assim, é um Core 3, né? Mas enfim, vamos lá. É, é um Core 3, eu acho que tem 8 a 4 GB de RAM, mas não acho que ia travar com PDF, não. Bem, enfim, gente, isso só foi para a gente dar uma introduzida aqui na questão. E é bom que a gente traga questões da nossa vida, né, do nosso cotidiano, porque o Fanon, ele não é um cara que ele está pensando na abstração, entendeu? E se ele pensa abstração, ele pensa a abstração porque ela constitui a nossa realidade, o nosso cotidiano, né? Os valores,
a questão da, né, culturais e tudo mais. Então, tipo, o Fanon não é um cara que está deslocando, né, todos os conceitos, tudo que ele está analisando, a própria teoria, para fora, né, disso que a gente chama de temporalidade, de tempo histórico, de questões factualmente dadas, né, que a gente trabalha no nosso cotidiano, né, tanto enquanto educadores, né, como também, né, dentro da psiquiatria, dentro da questão do hospital psiquiátrico, dentro de outros campos, campos da sociologia, campos da filosofia. Então, o Fanon é esse cara que ele pensa a filosofia dentro da realidade. Ele tenta pensar a filosofia dentro do temporal, dentro da época dele, né? E isso daqui talvez seja o fator determinante para o modo de filosofia que ele decidiu fazer, né? Muitos vão tentar fazer filosofia abstrata, filosofia que se desprende do tempo, se desprende do contexto histórico no qual o pensador está inserido. O Fanon não. O Fanon ele decide assumir isso. Ele já fala lá né, na introdução dele, no prefácio né, na introdução do Pele Negra e Máscaras Brancas, de que ele é alguém da época dele, que ele pensa para a época dele. E isso é determinante, tá? É determinante. Tem uma frase aqui que ele diz, né? Cadê, galera? Deixa eu ver se eu acho. Ó, a arquitetura do presente trabalho se situa na temporalidade. Todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo. O ideal seria que o presente sempre servisse para construir o futuro. E esse futuro não é o do cosmos, mas sim o do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum, devo me propor preparar o mundo que me sucederá. Alguém pedindo para entrar aqui. Brísida. Quem é Brísida? Francisco. Vocês conhecem, gente? Brísida Francisco? Não conheço. Estranha. Eu vou permitir, mas sei lá, estranho demais, velho. Né? Mas continuando, né? Esse futuro não é do cosmos, mas sim do meu país, do meu século, não, do meu país, da minha existência. Boa noite, Brísida Francisco. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Oxi, estranho. Enfim, vamos ver se volta. Né, só voltando. E esse futuro não é do cosmos, mas sim do meu século, do meu país, da minha existência. De modo algum, devo me propor preparar o mundo que me sucederá. Pertenço irredutivelmente à minha época. E é para ela que devo viver. Quando ele diz isso, que pertenço irredutivelmente à minha época, o Fanon está falando tudo. Ele não é um pensador atemporal, ele é um pensador dentro do tempo. Entendeu? Eu estou pensando aqui o tempo, o que está posto na minha realidade, na minha frente. Certo? O futuro deve ser uma construção constante do homem existente. E essa edificação se vincula ao presente na medida em que o considero algo a ser superado. Isso é ótimo, né? O presente é algo a ser superado. Certo? Então, isso daqui, gente, é só para a gente situar o Fanon, né, e o tipo de filosofia que ele está propondo aqui, que ele está formulando, certo? E aí que a gente volta para a discussão da linguagem, porque é quando ele vai falar da questão de como a gente deve analisar esse ser humano colonizado que está sendo posto aqui. Como é que a gente vai compreender ele? E aí ele lidar com essa questão das ciências humanas, né? Que ele vai dizer aqui que existe um drama naquilo que se convencionou chamar de ciências humanas. Deve-se postular uma realidade humana padrão e descrever suas modalidades psíquicas, considerando apenas suas imperfeições. Ou será que não
se deve buscar incansavelmente uma compreensão concreta e sempre nova do homem, né? Então, esse é o ponto. O que a gente deve fazer? O Fanon, eu acho que ele deixa bem claro, né? Não, sempre deve buscar uma compreensão, né, concreta e sempre nova do homem. Por quê? Porque para o Fanon, e isso eu acho que eu já falei para vocês, vem muito do Sartre, vem muito do Essazé, né, do Casserier, que é a capacidade que o ser humano tem de se reinventar, a capacidade que o ser humano tem de olhar para si e fazer-se algo novo, algo diferente, né? Talvez o Fanon seja o cara que vai pegar aquela frase, eu estava até lendo isso nessa tarde, eu estava lendo aqui, ó, né, o Jean-Paul Sartre, né? O existencialismo é um humanismo, e o Fanon talvez seja o cara que vai olhar e dizer a existência, né, precede a essência. Eu não sei em que medida o Fanon concorda com essa frase, concorda com essa tese, que ela é forte e traz por si com uma série de implicações extremamente profundas, filosoficamente, né, e existencialmente falando, a gente já sabe. Mas o ponto todo é você entender que quando você diz que a existência precede a essência, você está colocando na mão do sujeito a possibilidade de se construir, a possibilidade de se afirmar enquanto algo diante de todo o restante, diante de todo mundo. Então, o Fanon, ele pensa, né, que o sujeito colonizado pode também fazer isso diante dos seus colonizadores, diante dos seus iguais, né, e se afirmar diante do todo. Mas isso significa que ele vai ter que tomar a sua própria existência, né, as rédeas da sua própria existência e dirigir sua própria vida. Ele vai ter, né, que ter essa força, essa capacidade de se reinventar, essa capacidade de se recriar, né, que o Sartre está aqui colocando. Isso, você pode dizer, olha, é o ápice da liberdade existencial do ser humano, né? Talvez não exista nada, né, mais que nos atribua maior valor existencial do que isso. A capacidade de dizer que a minha essência sou eu que defino, né? Ao mesmo tempo, o Sartre vai chamar a atenção que quando você faz isso, quando você toma essa decisão, não é só você enquanto indivíduo, mas enquanto sujeito humano, enquanto toda a humanidade, né, que toma essa decisão. E por isso que ele vai ligar a questão do existencial ao humanismo. Eu acho que esse é o grande ponto aqui para o Fanon, ao falar de um novo humanismo. Porque esse novo, né, o humanismo que o Sartre está aqui colocando, parece não abarcar essa questão, né, do sujeito colonizado, principalmente do sujeito negro, né? Antes mesmo dele poder se afirmar, alguém já diz, ele é um negro. Você, quando entra em determinados ambientes, né, eu estava até conversando isso com alguns colegas na segunda-feira desta semana, todo mundo sabe que um negro entrou naquele ambiente, né? Diferente de um judeu que pode vir a se disfarçar diante da multidão, né? Um judeu, né, ninguém vai entender que ele é um judeu até que ele se expressa enquanto um, até que ele age enquanto um. Mas um negro não, um negro ele entra em determinados ambientes e todo mundo sabe que ele é negro, só de olhar. Então, esse é o grande ponto aqui, né? Então, quando a gente volta para esse texto e entende o que está sendo proposto aqui, é entender, né, que a gente precisa ter uma compreensão concreta e sempre nova do ser humano, certo? Por quê? Porque esse ser humano tem a capacidade de se reinventar, tem a capacidade de se refazer, se reconstruir, né? De se construir e reconstruir, na medida em que ele assume, né, a autonomia ou assume a própria existência como sendo sua, como sendo resultado das suas escolhas e ações. Perfeito?
Me fiz entender, gente? Sim, agora, quando você aponta que Fanon, ele descreveu exclusivamente sobre o seu tempo, sua época, você interpreta que suas pesquisas, suas teorias, elas correm o risco de se tornarem anacrônicas quando você utilizar em outros contextos, falando de pesquisa em si. Ela pode vir se tornar anacrônica, né? Mas para isso a gente vai ter que ter superado o tempo. A gente vai ter que ter superado as estruturas, né, que constituem a sociedade. Em outras palavras, a gente vai ter que ter transformado a sociedade e o sujeito, né, ou os diversos sujeitos que constituem essa sociedade. Entende? Aí, você interpreta que a fala de Fanon, a descrição de Fanon, foi como um alerta para a sociedade daquela época, daquele período, né? Ele não pretendia deixar um legado para as gerações futuras, mas algo que pudesse despertar na sociedade daquele período, daquela época, né, as suas observações e análises do contexto que ele estava vivendo. É isso mesmo? Isso, isso. Mas aí é que tá. Tem uma coisa que o Fanon, eu digo que o Fanon é hegeliano. Por quê? Porque ele compra muito a questão da dialética do Hegel, e talvez ele tenha feito isso aqui de forma até que inconsciente. Ele leu, né, muito o Hegel a partir do Kojève. E o Hegel ele vai definir que filosofia é o espírito da época em forma de conceito. Né? O que é isso? Eu captar, né, o que há de essencial no meu tempo histórico, no meu momento, e conseguir teorizar, conseguir conceituar. E isso sempre traz algo meio que de universal, porque é como se eu alcançasse um pouco da essência disso que a gente chama de realidade, um pouco da essência disso que eu chamo de ser humano, um pouco da essência de como a gente é, fundamentalmente. Então, não há problema ele dizer que é da época dele. Né? Isso até talvez enriqueça, porque diz como a época dele compreendia determinadas questões, como a época dele, né, respondia determinados problemas, né, de cunho filosófico e não. Então, é algo que a gente tem que parar para analisar, é algo que a gente tem que parar para entender que só vai ser demodé, o que o Fanon está dizendo aqui, quando a gente superar as estruturas que ele estava denunciando, as estruturas de opressão que ele combatia já na época dele. Em outras palavras, quando a gente conseguir superar, né, esse colonialismo que ele diferencia através da inferiorização do outro. Esse é o Então, grande ponto do colonialismo, porque ele vai trazer uma diferenciação e essa diferenciação vai ser pautada na inferiorização desse outro, que é diferente né, do eu, por assim dizer, do ser humano, né, universal. então, talvez seja coisa minha, né? Não estou afirmando, nem fundamentando. Mas, de repente, Fanon não quis deixar um legado para gerações futuras, mas acabou deixando. Porque quando você lê Fanon, você percebe que as estruturas ainda estão presentes. E não somente naquele contexto, naquele meio que ele vivenciou, principalmente nós aqui da América Latina. Nós vivenciamos muito do contexto, pode ser que não tenha sido, né, o interesse dele, o objetivo dele, mas deixou um legado para que possamos fazer as interpretações e essas análises. Isso, isso. Assim, é porque a gente está lendo esse livro aqui, que ele foi publicado em 1952 e foi escrito ali entre 1950 e 51, que é o Pele Negra e as Máscaras Brancas. Né? É quando ele está em Lyon. Ele vai para Lyon e aí, quando ele está concluindo lá, né, medicina psiquiátrica, ele vai e escreve como sendo trabalho de conclusão, né, de curso dele, de doutoramento. Só que aí não é aceito e depois ele vai e escreve uma outra obra que está ali no Alienação e Liberdade, né, que é... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui.
né? Ele vai escrever um outro texto, cerca de 2 semanas, né, outra formulação mais objetiva. Cadê? Aí, ó, 10 exercícios aqui. Um caso de doença de Friedrich, com delírio de possessão, alterações mentais, modificações de caráter, distúrbios psíquicos e déficit intelectual na heredogeneiração espinocerebelar. Né? Essa vai ser a tese do Fanon para substituir esse livro aqui, que é o Pele Negra de Máscaras Brancas, que foi rejeitado pela academia na época. Né? Louco isso. O livro que foi rejeitado se torna uma obra impactante, sublime, né? Enfim, a gente está, né, sei lá, 70 anos depois de debatendo esse livro aqui. 75 anos depois, vai chegar a 100 anos daqui a pouco, né? Então, é esse o ponto aqui, né? Muito mais para o Fanon, certo? Quando ele chega nos Condenados da Terra, talvez ele já tenha consciência que ele deixou um legado. Os Condenados da Terra é muito mais nesse tom de que tem um legado, né, sendo deixado para a humanidade. Perfeito? Mas ele faz um movimento muito interessante, porque você não pode ficar ali preso nas questões naquele tempo, naquela época. Então, esse movimento é importante para você perceber que cada período tem sua característica histórica, sua característica social, e isso também precisa ser levado em conta. Isso. Todo pensador, todo filósofo é um filósofo da sua época, é um ser humano da sua época, pensador, pensadora, certo? Essa coisa de que o cara existe fora do tempo ou compreende coisas atemporais, espaciais, universais, necessárias, absolutas, como Hegel, é complicado de lidar, tá, gente? É complicado de aceitar. Hoje eu vejo de um modo assim bastante avesso essas propostas, né? De dizer, não, vamos falar aqui de coisas, né, de objetos universais, de absoluto e tudo mais, já começa meio que a olhar de lado, assim, tipo aquele meme do menino lá, né, que chega não sei quem, ele só olhando assim, eu digo, tá certo, tá certo. Por quê? Porque tem um problemaço, né? Toda vez quando se fez isso, principalmente na história da filosofia ocidental, né, se fez para acabar justificando atrocidades, preconceitos, né, formas de discriminação, formas de desumanização, né? E isso, obviamente, acaba gerando um ambiente de discriminação epistemológica, ou como a própria Sueli Carneiro colocou, formas de epistemicídio, além de matar populações, culturas inteiras e justificar isso, tenta se matar também a possibilidade dessas culturas produzirem, né, conhecimento, produzirem filosofia, produzir, né, teoria do conhecimento. E isso é muito complicado, porque você sabe que dadas as condições históricas, culturais, geográficas, políticas, né, entre tantos outros fatores, emerge uma pluralidade de perspectivas acerca da realidade, acerca do modo da gente existir, certo? E talvez o que o Fanon esteja apresentando aqui é dizer que, olha, o que se trata como sendo universal não é tão universal assim. Nenhum inconsciente freudiano, certo? É como Freud necessariamente concebeu. Não é universal o que ele está falando. Ok, existe inconsciente, mas nem tudo que constitui esse inconsciente, certo, são, por assim dizer, desejos sexuais reprimidos. Quando não vai falar de um caso lá na frente, certo, que é um cara que ele deseja ser humano, e para ser humano, ele deseja se tornar branco. Ele tem um desejo inconsciente de se tornar branco, ele começa a ter sonhos com isso. E o Fanon vai interpretar o sonho do cara. Né? Vai dizer, olha aqui, esse cara ele tem um complexo de inferioridade gigante, certo?
e que esse complexo está afetando ele até nos sonhos, está chegando nos sonhos dele. Então, o que é isso? É dizer que, o que o Freud colocou como sendo universal para todo ser humano, esse consciente, não é constituído da mesma forma para todo mundo, não. Né? É mostrar isso daí e dizer que, tipo, talvez seja uma limitação da época do Freud pensar isso. Né? Que era branco, né? Vinha de uma sociedade com valores judaico-cristãos, era burguês, no caso, a classe média alta, entendeu? Então, tinha tudo isso que acabou, querendo ou não, enviesando, né, a teoria freudiana. Entende, Rosinalva? Sim, e eu acho interessante ainda mais quando você, voltando ao caso, né, da modinha, a mesma pessoa que defende que pós-colonialidade é modinha, decolonialidade é modinha, então ficou preso assim numa ética dentro de conceitos universais, que é a defesa. E nós que estudamos um pouco sobre decolonialidade, eu gosto muito também da perspectiva de Foucault, então nós entendemos que não se trata de relativizar como eles defendem, né? Mas trata-se de não também querer colonizar o pensamento do outro e nem ficar preso em uma determinada filosofia. Então, talvez seja esse o princípio, você entender o movimento, você entender as questões e não se prender exatamente em uma determinada, eu não posso chamar de modismo, mas não me prender a um determinado conceito sem conhecer outro conceito. Então, eu penso que é muito complexo, né? Mas é um movimento que nós precisamos fazer com muita frequência. Não sei Sim, se Não sei se eu consegui me expressar aí, mas é mais ou menos isso. sim, mas é porque é alargar essas noções. O Fanoni vai falar da questão do novo humanismo aqui. Quando ele fala do novo humanismo, por quê? Porque ele precisa alargar isso, entendeu? Para que os outros seres humanos, né, façam parte dessa ideia de humanidade. Entendeu? É como se, tipo, olha, você é menos humano porque você tem essas características. Porque você tem essas propriedades. E a partir do momento que você precisa largar, ou você precisa pegar determinados conceitos e dizer, olha, se isso é universal, tem um bocado de coisa, tem um bocado de fatores, um bocado de propriedades que ficam de fora disso que você está dizendo que é universal. Então a gente precisa repensar esse universal. Né? A gente precisa repensar isso daí. Porque, né, tem uma série de seres humanos que não estão sendo considerados enquanto seres humanos, não estão sendo tratados enquanto seres humanos. Né? Então, que humanidade é essa? Que humanismo é esse? Fundamentalmente é isso que o Foucault está questionando aqui. Né? Diante do Sartre, diante de toda a modernidade europeia, né, que vai conceber que, em certa instância, o que nos humaniza é a nossa capacidade de lutar por liberdade. Mas quando o Haiti faz uma revolução que liberta todos os escravos de uma vez só, eles não conseguem conceber que aquilo foi uma luta por liberdade. Eles não conseguem conceber que a Revolução Haitiana, né, foi uma atualização do espírito para, né, uma atualização e efetivação do espírito na realidade, para utilizar os termos hegelianos. Por quê? Porque pessoas negras não são capazes de produzir história para o Hegel. Não são civilizadas. Vivem em ordens, não vivem em civilizações. Entende? Aí você para pensar, poxa, mas espera aí, o Egito Antigo, cara, e a Mesopotâmia. Olha como essas sociedades eram extremamente sofisticadas, tanto do ponto de vista arquitetônico, quanto do ponto de vista de organização política, religiosa, social. E você vai dizer que não eram civilizações, as sociedades eram hordas, entendeu? Ou outras sociedades que aí estão.
E aí você para ver, né, um elogio gigante a, como é que se diz, a sociedade, né, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, dizendo que é por aí, né, que se luta pela liberdade, que é por aí que a gente se humaniza, que a gente se torna mais civilizados. Mas a Revolução do Haiti não foi um desses movimentos por liberdade. Por quê? Porque mataram todos os senhores que escravizaram aquelas pessoas que estavam ali, aqueles seres humanos que estavam na condição de escravidão, que, por sinal, eram europeus brancos, né, que lucravam com isso, com todo, né, o tráfico negreiro e com toda aquela condição de escravidão que era criada ali. Então, isso é um problema, né? A Revolução do Haiti, ela vai ser um engodo, ela vai ser uma pedra no sapato, algo que incomoda toda a estrutura da Europa, conceitualmente falando e filosoficamente falando. Por quê? Porque mostra para o europeu que uma organização de pessoas negras africanas ou descendentes de africanos também são capazes de lutar pela liberdade. Mas lutar pela liberdade significa, né, nesse contexto, lutar contra os próprios europeus. Lutar contra aqueles que diziam que iriam, né, que estavam civilizando e libertando o mundo da barbárie, enquanto a gente sabe que não estava. Entendeu, Luzinalva? Sim, sim. Né? E quando você entende também, começa a analisar o contexto da ascensão dos Estados Unidos, contexto do branqueamento das raças, você começa a ter uma visão mais crítica, né, sobre todo esse processo aí, histórico. Mas não é fácil mesmo, não, de você aceitar, entender e levar isso para a sua prática. Não, é difícil, dificílimo assim, entendeu? Por quê? Porque é aquela coisa. Eu até falo isso, cara. Tem uma muriçoca aqui, um mosquito voando. Mas o ponto todo é o seguinte aqui, é que se a gente tem pessoas negras e elas passam a agir como brancas, e dentro até mesmo da concepção de pessoas brancas, elas vão e demonstram que elas estão erradas, isso gera um engodo, isso gera um problemaço, né? Eu me lembro eu acho que foi até eu não sei se você estava, no encontro passado, que um colega aqui que estuda Hannah Arendt, né? Estava estudando a Hannah Arendt, e eu disse que a Hannah Arendt era eurocentrista, porque ela tem um livro analisando exatamente a questão da liberdade, né? De como as sociedades elas vão buscar liberdade política e tudo mais, e isso ajuda a estruturar, né, instituições democráticas e uma sociedade mais justa, igualitária, toda aquela história, né, de liberalismo. Só que aí ela As não. sociedades contratualistas, né? Exatamente. Só que aí ela não analisa a evolução do Haiti. Ela simplesmente ignora. Entendeu? É aquela coisa, eu vou falar aqui da independência dos Estados Unidos, eu vou falar da Revolução Francesa, eu vou falar de outros movimentos, mas a Revolução do Haiti é ignorada. E eu fico me perguntando por que ignorado? Gente, é uma luta, foi e é uma luta legítima por liberdade. É você olhar, por exemplo, para a África e falar da Etiópia, e quando a gente fala da Etiópia, o que é que vem à mente? Pessoas passando fome, miséria, subdesenvolvimento, né? Mas ninguém lembra para dizer que a Etiópia foi o único país africano que não foi colonizado, que a colonização não conseguiu entrar lá, eles existiram. E daí, né, a bandeira de boa parte dos países africanos serem em homenagem à Etiópia, né, com as cores amarela, vermelha e verde. É exatamente em função disso. Então, são coisas assim que são histórias que parece que não contam, ou se contam de uma forma distorcida, desonesta. Entendeu? Porque não é interessante para essa galera, né,
que as pessoas vinham a pensar de uma forma diferente, vinham enxergar as coisas de uma forma diferente. Como você Não disse, consegui matar o mosquito. epistemicídio, né? Você falou a expressão um pouco antes. Foi o epistemicídio, é o epistemicídio que acontece, a invisibilização das culturas negras e do povo negro, e ainda a supervalorização aí do colonizador, que muitos teimam em negar a existência. Então é isso, entendeu? É bem complicado. Mas, enfim, vamos dar uma continuada aqui. O Guilherme saiu, ele disse que tinha que atender, tem que clinicar. Daqui a pouco ele deve voltar. Se ele não voltar, a gente continua, né? Quando lemos que a partir dos 29 anos o homem não é mais capaz de amar, né, que é preciso esperar até os 49 para que ressurja a sua afetividade, sentimos faltar no chão. Só se escapa disso com a condição expressa de formular bem o problema, pois todas essas descobertas, todas essas pesquisas tendem a uma única coisa: fazer com que o homem reconheça que ele não é nada, absolutamente nada, e que precisa dar cabo desse narcisismo que o leva a se sentir diferente dos outros animais. Que narcisismo é esse, né? O que ali ocorre não é nem mais nem menos que a capitulação do homem. Em suma, agarro o meu narcisismo com as mãos e repudio a objeção daqueles que querem fazer o homem um mecanismo. Se o debate não for capaz de se abrir para o plano filosófico, isto é, o de requisito fundante da realidade humana, consinto em levá-lo ao da psicanálise, isto é, ao das falhas, no sentido em que se diz que um motor tem falhas. O negro que ingressa na França muda porque, para ele, a metrópole representa o tabernáculo. Muda não apenas porque foi de lá que lhe vieram Montesquieu, Rousseau e Voltaire, mas porque é de lá que lhe vêm os médicos, os chefes de departamento, os incontáveis pequenos potentados, né? Do primeiro sargento com 15 anos de serviço ao guarda nascido em Panicéres. Há uma espécie de feitiço remoto, e aquele que partirá dentro de uma semana com destino à metrópole cria em torno de si um círculo mágico, no qual as palavras Paris, Marsella, Sorbonne, Pirelli, né, representam pedras angulares. Ele parte e a amputação do seu ser desaparece à medida que ganha contornos e o constato do navio. Ele lê sua potência, sua mutação, nos olhos daqueles que o acompanharam. Adeus, Madras, adeus, Falou. Isso é bem interessante, né? O cara saiu e foi para Metrópole, saiu da colônia e foi para Metrópole, e agora ele parece que vai se tornar humano. Parece que ele vai de encontro a uma parte que lhe faltava, né? Aquilo que estava sendo amputado dele, agora vai ser restituído. Aí, Loucura. no caso, Fanon, ele tentou descrever o deslumbre da pessoa que sai da colônia e chega a uma metrópole, né? Exatamente, como ela está partindo para a metrópole, né? Está indo em direção à metrópole. Né? Então, é aquela coisa, por que esse ser humano ele volta transformado de lá? Né? O que é que faz ele ser agora um outro ser humano? Né? Ele foi criado em determinado local. Entendeu? Ele foi criado na Martinica, na colônia. Né? Ele agia enquanto martinicano, embora dentro da Martinica se dissesse que ele tinha que falar o francês. Ele não podia falar o crioulo, né, que seria o dialeto ali. Então, tipo, é como se dissesse pra gente que a gente quer falar o português correto. Não fala gíria não, cara.
Entendeu? Porque se tu falar gíria, tu não vai chegar né, na civilização. Certo? E esse é um ponto bastante interessante aqui de se notar. Entendeu? Porque o Fanon, ele está se dando conta que é como se esse cara agora fosse participar, né, dessa civilização. Só que ele vai encontrar uma série de barreiras para isso. Ele vai encontrar uma série de problemas que estão na própria constituição dele enquanto sujeito que vem de uma colônia. Ele vai ser um francês, mas é um francês de segunda categoria, por assim dizer. É um francês que não foi criado na França, né? E, por tal, não vai saber se portar enquanto um francês, não vai ter os valores de um francês. E mais do que isso, ele não vai ter características fenótipicas, né? Fenotípicas de um francês, né? Consegue entender? Estou me fazendo entender? Rosinalva, tá aí? Oi, sim, estou ouvindo? Estou me fazendo entender? Tá de boa? Sim, sim, sim. Vamos lá, então. Aqui. Essa, como eu não domino, né? Então, eu prefiro ouvir, para Ok. entender melhor. Eu tô meio que pensando em voz alta agora, tá? Eu tô lendo, interpretando coisas que eu já li e interpretei, tá? Até aqui, né? Mas vamos lá. Agora que conduzimos ao porto, deixemos que navegue. Voltaremos a vê-lo. Por ora, vamos ao encontro de um dos que retornam. O desembarcado, né, entre aspas, desde o seu primeiro contato, se afirma. Só responde em francês e muitas vezes deixa de entender o crioulo. Em relação a isso, o folclore nos proporciona uma ilustração. Depois de passar alguns meses na França, um camponês retorna para junto dos seus. Percebendo um implemento agrícola, pergunta ao pai, velho camponês, a quem não se engana. Como se chama essa coisa? Como única resposta, seu pai lhe larga a ferramenta em cima dos pés e a amnésia desaparece. Uma terapêutica singular, né? Como assim ele esqueceu da ferramenta agrícola? Como assim ele esqueceu daquilo que lhe deu sustento, né, durante a vida inteira? Passar alguns meses na França, entendeu? É louco, porque é como se isso desvalorizasse quem ele é, né? Mas isso tudo é como se diz, né? Faz parte de um complexo de inferioridade, certo? Vamos lá. Então, foi o modelo imposto, né? Que ele acreditou que fosse superior a ele. Exato, exatamente. E aí você vê o quanto ele internalizou isso, né? O quanto esse né, cara que foi lá, passou alguns meses na França e voltou, ele já nem sequer reconhece a si mesmo e os pais. E detalhe, só responde em francês, não responde em crioulo, não consegue nem sequer entender o crioulo, que seria a língua nativa dali. Entendeu? Eis, portanto, um desembarcado. Não entende mais o patuá. Fala da ópera que ele possivelmente só avistou de longe, mas, acima de tudo, adota uma atitude crítica em relação aos compatriotas. Diante do acontecimento mais corriqueiro, age como se fosse especial. Ele é aquele que sabe, identifica-se por sua linguagem. Na savane, onde se reúnem os jovens de Fort-de-France, o espetáculo é significativo. A palavra de imediato é dada ao desembarcado. Nossa. Olha que interessante, olha que potência aí. Quer dizer, ele passou a ser um ponto de referência como se ele fosse diferente, fosse melhor que os demais.
Exatamente. A palavra de imediato é dada a ele. Peraí, deixa esse cara falar aí, né? Isso daqui é o. Até marcar aqui, né? Assim que acabam as aulas do liceu e as das escolas, eles se reúnem na savana. Parece que há uma poesia própria a essa savana. Imagine um espaço de 200 metros de comprimento por 40 de largura, delimitado nas laterais por tamarindeiros, desculpa, carunchados em cima pelo imenso monumento aos mortos de uma pátria grata aos seus filhos, e embaixo pelo Hotel Central, um espaço torturado de calçamento irregular, de cascalhos que rolam sobre os pés e cercados por isso. Deixa eu baixar um pouco. Tudo andando para cima e para baixo. 300 ou 400 jovens que se abordam, se aturam. Não, nunca se aturam e se despedem. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. E assim seguimos por 50 anos. Sim, essa cidade está lamentavelmente encalhada. Essa vida também. É, né? Não posso dizer que é a mesma coisa em todo canto, mas isso é Fort-de-France. Eles se encontram e conversam, né? E se o desembarcado rapidamente faz uso da palavra, é que se esperava por isso. Primeiro na forma, o menor erro é percebido e desnudado. E, em menos de 48 horas, toda Fort-de-France já está sabendo. Não se perdoa a quem ostenta superioridade que fale em seu dever. Nossa. Ou seja, se espera isso dele, né? E olha, desembarcado, olha a expressão que foi utilizada, né? Desembarcado. Exato. Ele é desembarcado. Ele não é nem um francês e nem mais um martinicano. Ele é um desembarcado. Sim, já atribuíram uma nova forma de nomeá-lo. E Né? aí Porque a não, palavra é dele. nós, né? Que diga, por exemplo, não me foi dado ver na França policiais a cavalo, e ele o perdido. Só lhe resta uma alternativa: livrar-se do seu parisianismo ou morrer no Pelourinho. Pois não será esquecido, casado, sua mulher saberá que é com a história da pessoa que se casa, e seus filhos terão uma anedota a confrontar e a superar. Nossa. Cara, olha quão pesado é. A esposa dele sabe que vai se casar, não necessariamente com ele, mas com a fama que ele vai adquirir a partir, né, da história que ele trouxe de lá, né? E os E até a filhos terão que sua, cuidar. até a sua Oi? descendência. Cara, é pesado, velho. Muito pesado. Aí você pensa, os filhos terão anedotas a contar, mas os demais, quer dizer que a história dos demais as histórias não serão tão mais importantes quanto a dele que chegou, que vivenciou e agora tem uma nova história. É, Rosidalva? Oi? Não, é isso, é isso. Entendeu? Mas é como se não houvesse, né? É como se fosse um local onde não se há nada que aconteça assim de extraordinário. E tudo que vem de fora acaba definindo aquilo dali, né? Mas sei lá, acho Mas complicado. ó, sem anacronismo e sem nós paramos para refletir. Talvez seja uma cultura muito presente até entre nós, que nós valorizamos tudo que vem de fora. Sim. Hoje nós valorizamos, se chega o imigrante,
você não quer saber a procedência, ele simplesmente se transforma em ponto de referência, como se ele fosse melhor porque ele está chegando. Talvez seja uma cultura herdada, cultura que nós herdamos de colonizados mesmo. Não, exato, exato. É isso, mas aí é que tá. Isso é uma característica comum a todo sujeito colonizado, né? Que passou por esse processo. Olha o que vem dizendo aqui logo nesse parágrafo, né? De onde vem essa alteração da personalidade? De onde vem esse novo modo de ser? Todo idioma é uma forma de pensar, diziam da Mauritius, sei lá, e Pichot, né? E para o negro recém-desembarcado, a adoção de uma linguagem diferente daquela da coletividade que o viu nascer revela um deslocamento, uma clivagem. Eu não sei se é nesse contexto, também não me lembro de quem é a expressão, que a minha linguagem define a amplitude do meu mundo. Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, com os limites do meu mundo, Então, você pensa, essa linguagem que ele descreve aí nesse capítulo, né? Você analisa que tem a ver com essa amplitude da linguagem em si, ou ele está falando especificamente ali da linguagem de quem vivenciou outra realidade e retornou? Não, ele está falando da linguagem de quem, né, foi para a França e voltou. Porque é como se esse ser humano, por ter contato com a metrópole, ele passasse por uma transformação severa, voraz, entendeu? Profunda do seu ser. Mas aí não entra nesse contexto também que, de certa forma, mostra os limites e os potenciais do mundo de quem foi e retornou. Isso, isso. Né? Mas o ponto todo é que o Fernando está investigando. O que é que produziu essa transformação tão profunda nesse sujeito? Porque até então... Por que ele praticamente invisibilizou a sua cultura e passou a incorporar a cultura do outro, né? Isso. Né? Por quê? Né? E aí é que tá. Antes ele falava o crioulo, como todo mundo fala na Martinica, entendeu? Ele não era o cara que não conseguia nem sequer reconhecer um instrumento de agricultura utilizado lá pelo pai e tudo mais. Então, o que é que produziu essa transformação da personalidade, né, dele? De onde vem esse, né, como o Fernando coloca aqui, de onde vem esse novo modo de ser, né? Mas olha Será que que agora, reflexão potente de Fanon, né? uhum. Será que agora ele se sente superior, né? Ih, será que agora ele se sente superior né, aos demais por ter tido contato com a metrópole? Entendeu? E agora ele age de outra forma, ele busca um outro modo de ser, Sim, sim. entendeu? Então, isso aqui é um ponto que o Fanon tá investigando aqui, tá? Né? Vamos ver aqui como concretiza, né? O professor Westerman, em The African Today, né, escreveu que existe um sentimento de inferioridade dos negros que é experimentado sobretudo pelos evoluídos e que eles incessantemente se esforçam para controlar. A maneira utilizada para isso, acrescenta ele, é com frequência ingênua, vestir roupas europeias, sejam elas trapos ou a moda mais recente, usar móveis europeus e formas europeias de trato social, adornar a língua nativa, né, com expressões europeias, usar frases emboladas ao falar ou escrever uma língua europeia. Tudo isso
contribui para uma sensação de igualdade com o europeu e suas realizações. Olha a resposta aqui. Mas vamos pensar aí. Primeiro, ele colocou um complexo de inferioridade, não foi isso? Isso. Né? Sofre aqui de um sentimento de inferioridade dos negros, né? Que é experimentado, sobretudo, pelos evoluídos. Né? Então, olha, não sei se minha interpretação está coerente, mas no mesmo parágrafo que ele fala desse complexo de inferioridade, ele fala que tenta imitar. Então, assim, mesmo imitando, leva a entender que ele ainda não se encontrou, que o complexo de inferioridade ainda está ali. Sim. Esse é o ponto, né? E quando ele descreve essa parte aqui, de dizer que, olha, né, a maneira utilizada para isso, né, para lidar com esse complexo, acrescenta ele, é com frequência ingênua, vestir roupas europeias, sejam trapos ou a moda, né, ou a moda mais recente, usar móveis europeus e formas europeias de trato social, adornar a língua nativa com expressões europeias, usar frases empoladas, né, ao falar ou escrever uma língua europeia. Tudo isso contribui para uma sensação de igualdade com o europeu e as suas realizações. Quando eu gosto muito de analisar terminologias, quando ele destaca aí em forma ingênua, aí ele está destacando um ponto de vista dele próprio em relação à imitação a cultura europeia. Isso. Exatamente. É porque dá a impressão de que ele realmente ele está opinando aí, de uma forma ingênua. Porque isso não fará ele se tornar europeu, né? Em última instância. Não fará dele mais humano, mas ele tem esse complexo de inferioridade e tem que lidar com ele de alguma forma. Olha o Fanon já lidando com isso, né? Outra coisa, né? Isso traz a questão também de como o narcisismo se dá aqui, porque o europeu é narcisista, ele não vai enxergar o outro como um ser humano. Ele não vai enxergar esse cara aqui como um ser humano, né? Então, o Fanon está trazendo essa análise para exatamente denotar um dos grandes problemas desse processo de colonização, porque vai produzir esse sujeito, né, subalternizado, aviltado, inferiorizado, né? É construir essa diferença a partir dessa inferiorização. É um Fala, sujeito que, mesmo imitando, mesmo trazendo aspectos culturais europeus, ele não vai ser reconhecido como europeu. Talvez seja, a palavra ingênua seja direcionada a esse contexto aí, né? exato. Por mais que ele se esforce, né, ele não vai ser reconhecido como europeu. Entendeu? Então, isso daqui é um problemaço gigante, colossal, e o que o Fanon está se debruçando, está lidando com ele, né? Bem, deixa eu só dar uma olhada aqui, né? Com referência a outros trabalhos e a nossas observações pessoais, gostaríamos de tentar demonstrar por que o negro se posiciona de maneira tão característica diante da língua europeia. Lembremos mais uma vez que as conclusões a que chegaremos se aplicam às Antilhas Francesas. Não ignoramos, todavia, que os mesmos comportamentos são encontrados no seio de qualquer raça que tenha sido colonizada. Eu gosto disso daqui porque ele diz, olha, eu estou analisando as Antilhas, mas vocês podem encontrar, né, no seio de qualquer um que tenha sido colonizado. Olha só o Fanon escrevendo aqui. Conheci, infelizmente ainda conheço, camaradas originários do Daomé ou do Congo,
que se diz antilianos. Soube e sei ainda de antilianos que se ofendem se os tomam por senegaleses. É que o antiliano é mais evoluído, entre aspas, que o negro da África. Cabe entender que ele está mais perto do branco, e essa diferença existe não apenas nas ruas e nas avenidas, mas também na burocracia, no exército. Qualquer antiliano que tenha feito o serviço militar em um regimento de fuzileiros conhece essa situação desconcertante. De um lado, os europeus, oriundos das velhas colônias ou originários, do outro, os fuzileiros. Isso me faz lembrar de um dia em que, em pleno combate, a meta era dar cabo de um ninho de metralhadoras. Por 3 vezes, os senegaleses receberam ordem de atacar, e por 3 vezes foram rechaçados. Então, um deles perguntou por que os taubabes não entravam em ação. Em momentos como esse, não se sabe mais se alguém é taubabe ou nativo. Apesar disso, para muitos antilianos, essa situação não é percebida como desconcertante, mas, pelo contrário, como algo perfeitamente normal. Só faltava essa, equipararmos a negros. Olha só, os originários desprezam os fuzileiros e os antilianos reina e o antiliano reina sobre toda essa negrada como senhor inconteste, desculpe. Como caso extremo, relato um fato que é, no mínimo, cômico. Recentemente, conversei com um martinicano que me contou, indignado, que alguns guadalupenses se faziam passar por gente nossa. Mas acrescentou, logo se percebe o erro, eles são mais selvagens que nós. Que fique claro, eles estão mais distantes do branco. Dizem que o negro adora os palebres. E quando eu, pessoalmente, pronuncio palebre, imagino um grupo de crianças cheias de alegria, lançando ao mundo chamados despropositados, rouquidos, crianças em plena brincadeira, na medida em que a brincadeira pode ser concebida como iniciação à vida. O negro ama os palebres e não é nada longo a caminho. Desculpa, não é nada longo o caminho que leva a esta nova proposição. O negro é só uma criança. Os psicanalistas encontram aqui um campo fértil e logo se deixa escapar o termo oralidade. Nossa. É muito profundo aí, quando compara o negro à criança, como se fosse ingênuo, né? E aí acredita que ele pode ser igual a um europeu, quando na realidade ele está fazendo uma imitação ingênua, que nunca vai ser reconhecido. Perfeito, né? Aqui, né? Em momentos como esse, sabe mais se alguém é talvez nativo. Apesar disso, muitos antilianos tem uma parte aqui que ele diz que ele fala tudo, né? Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Mas se acrescentou logo, logo se percebe o erro. Eles são mais selvagens que nós. Que fique claro, eles estão mais distantes do branco. Né? O branco é o critério de civilizado, de ser humano. E aí, né, aquela coisa, quanto mais distante do branco, menos civilizados e menos humanos. E isso, pelo que Fanon está descrevendo aqui, se reproduz na mentalidade, né, dessas pessoas aqui, né? É reproduzido na mentalidade. Exatamente por conta desse complexo de inferioridade.
Aqui eles dizem, né, outra coisa que ele diz que, ó, o antiliano é mais evoluído que o negro da África. Cabe entender que ele está mais perto do branco. E essa diferença existe não apenas nas ruas, nas avenidas, mas também na burocracia e no exército. Você analisa um movimento que, se estão mais próximos do branco, então a tendência é vamos imitar e nos aproximar ainda mais, Exato, para ficarmos mais parecidos e sermos aceitos. Quando volto lá na questão da ingenuidade. exato, exatamente isso. Complicado, né? Complicadíssimo. Mas, como dizem, é um tapa de luva, né? É, Para é um tapa- análise, é um tapa de luvas, porque você começa a analisar sobre um contexto bem mais amplo e começa a entender esses movimentos aí, não somente dentro do nosso contexto, mas como surgiu aí essa cultuação ao homem branco, aos europeus, e como foi se expandindo aí mundo afora e principalmente na América, né? Principalmente conosco aqui da América do Sul. sim, sim. E enquanto a gente também reproduz esse comportamento, né? Quantos de nós não acabam, né, sei lá, dizendo, ah, eu estudo inglês, né? Eu escuto, sei lá, rock, eu escuto música clássica de passagem é música erudita europeia, né? Ah, né, meu filho, minha filha faz balé, entendeu? Foi até uma discussão de um outro encontro que teve queda de energia aqui. A própria universidade, ela nos coloniza. Então, nós da América Latina, eu vejo que poucos têm a prioridade de estudar o inglês, de ter um inglês fluente, eu digo num contexto geral, né? Porque tem muita gente boa na língua inglesa, bilíngue, poliglota, mas quando a universidade pública cobra isso, duas línguas, inglês, geralmente espanhol, aí ela está também tentando valorizar essa cultura e desvaloriza a nossa cultura latina, porque automaticamente aí já vai ser uma seleção desigual. Muitos conseguem passar em um processo seletivo, mas não conseguem. Muitos nem tentam, às vezes, por conta aí da proficiência em inglês, né? Sim, Nas universidades, nos mestrados e doutorados acadêmicos. Muitos migram para os mestrados e doutorados profissionais porque só suficiência não é proficiência. Então, de certa forma, a própria educação, a própria universidade cria isso, essa necessidade de você imitar o europeu, imitar os Estados Unidos, de você buscar a linguagem como essencial, porque você vai ser cobrado. exato. Não, é muito isso, entendeu? E, assim, a gente se fala, né, pra gente que é o seguinte, olha, o departamento é internacional, então tem que falar inglês, tem que ler inglês, tem que, né, publicar em inglês, entendeu? Então se fala muito disso. E é muito louco, porque eu me lembro desse dia que faltou energia aí para ti, que a gente estava debatendo, e que eu falava que é um exemplo claríssimo do nosso complexo de inferioridade, permitir que né, o estrangeiro venha aqui e fale o idioma nativo dele, para palestrar para a gente. Mas quando a gente chega lá, para palestrar para eles, a gente tem que falar o idioma deles. A gente tem que falar o inglês, tem que falar o alemão, tem que falar o francês, entendeu? Sim, Então, nós ainda aplaudimos. Olha, na Copa teve um árbitro, se não me engano, que no momento da expressão linguística em inglês, ele cometeu algumas inadequações na fala. Ele foi extremamente criticado. e é exato, entendeu? Então, isso daí é né, é como se diz aquela coisa.
é, você tem que falar a língua do colonizador, né? Sim. Senão você não se enquadra, você não é reconhecido. Certo? E não vamos cair também na inocência de achar que isso vai mudar assim, né? Nós estudamos, nós batalhamos para que nós possamos deixar um legado diferente, é, no falar conscientização, né? Paulo Freire trabalhava muito com essa expressão, mas sabemos que ninguém conscientiza ninguém também. O próprio Paulo Freire defende isso. Só que pensamos que nós podemos mobilizar as populações, as comunidades, e trabalhar aos pouquinhos, porque existe uma concepção ainda enraizada de colonizadora mesmo. Nós não conseguimos ainda ter essa visão clara, ter uma linguagem fluida em relação ao colonizado, colonizador, em relação às marcas da colonialidade, e nós precisamos avançar muito, e é nesse sentido que eu penso que quanto mais os estudos se expandirem, melhor será para a própria educação brasileira, porque nós negamos a nossa realidade, nós negamos a nossa evidência, negamos a nossa cultura, e você entende isso aí, quando Fanon ele tece essa crítica, né? Por mais que você imita, por mais que você carrega as marcas, por mais que você tenta ser igual, você não é reconhecido. Então, por que não valorizar a nossa cultura? Por que não valorizar o que nós somos, né? Com nossa pluralidade, com a diferença. Isso, né? Perfeito. Então, é esse ponto, né, que você colocou, ele está ligado diretamente no reconhecimento do sujeito. Não no reconhecimento da gente pelo outro, pelo europeu, pelo colonizador, mas no reconhecimento de nós para nós mesmos, né? De entender que nós também somos sujeitos, portadores de cultura, produtores de história, produtores de epistemologia, certo? Que somos capazes, em última instância, de criar o mundo e de nos criarmos, né? Nos reinventar, por assim dizer. Então, essa concepção, né, de que a gente consegue, né, se criar, é uma concepção que está em Sartre, mas também está né, no Caserier, que o Fanon ele é muito, né, que existe duas possibilidades para a negritude. Né? Uma é que está no Senghor, né, que é voltar a um passado ou a um complexo de tradições africanas objetivas ali e resgatar a nossa identidade, ou a gente vai se reinventa, que é o, Desculpa, pode terminar, pode né, concluir. que é a coisa do Cassirer, de dizer que a gente tem a capacidade de reinvenção. E quando eu olho hoje para movimentos culturais, como, por exemplo, o Mangue Beat em Pernambuco, eu consigo conceber isso. A gente consegue se reinventar. A gente consegue se recriar. Obviamente que isso não vai ser do nada. Obviamente que isso não vai ser de uma hora para outra. Entendeu? Mas a gente tem essa capacidade de criar identidade também. E aí, o ponto todo é a gente entender que a gente não precisa necessariamente do reconhecimento do outro. Quando a gente faz essa criação, a gente altera um mundo, e alterar o mundo, a gente também se altera. A gente transforma o mundo, e ao transformar o mundo, a gente também se transforma. Então, esse talvez seja o grande, né, a grande coisa que o Fanon está tentando pensar, diante desses complexos, diante desses problemas que a colonização gera para o sujeito, gera para a coletividade, gera para o país. Porque ela é extremamente, né, profunda. Outro dia eu estava pesquisando, né, sobre terminologias, uma pesquisa que eu estou tentando terminar,
E aí, com os alunos do ensino médio, paramos para analisar resistência, resistência, e dentro do contexto aí da decolonialidade, a gente percebe-se que não basta resistir, né? Você tem que resistir, aprender a resistir de uma forma diferente, valorizando o que é seu. E eu, assim, talvez não seja exatamente dentro desse contexto, né, pessoal, mas voltando aí também à questão de colonizador, de exploração, eu fico analisando nossa territorialidade aqui. Eu sou do Vale do Jequitinhonha, né, extração de lítio. Então, logo quando as empresas se instalaram aqui, a primeira coisa que até comentei com a minha filha, levaram o nosso ouro, agora estão levando o nosso lítio, estão de olho nas terras raras. E eu acho que é bem isso, sabe? Bem esse contexto aí que está muito presente. Então, nós valorizamos o outro, entregamos o que é nosso e fica por isso mesmo. Então, nós muitas vezes não temos como resistir, porque o sistema hoje neoliberal ele fala mais alto, é o sistema capitalista, ele domina. Então, é, nós continuamos aí sendo, de certa forma, colonizados, mas em aspectos mais contemporâneos, e muitas vezes esquecemos quem nós somos e entregamos o que é nosso como se o outro tivesse muito mais valor do que nós próprios. Então, as empresas ficam de olho no Brasil, vulgarmente falando, que é o fazendão do mundo, né? Desculpa a expressão, Isso. mas os subempregos ficam aqui, os empregos, a extração fica aqui, a degradação ambiental fica aqui, enquanto nós estamos entregando o que é nosso, da mesma forma, e sem resistir, sem resistir. Então, talvez seja uma reprodução histórica de tudo o que já aconteceu. Nós estejamos revivendo, mas de uma forma que nós não conseguimos ainda analisar dentro do nosso contexto, como o Fanon analisou no contexto dele. Isso. E aí, o ponto, talvez uma das consequências mais evidentes disso, né, que a gente ainda tem uma consciência de colonizado, né, é que a gente precisa que um europeu, um norte-americano, venha aqui dentro dizer para a gente o que a gente tem de bom. Tanto em relação à questão de produção, né, industrial, agrícola, quanto em relação à questão de produção cultural e intelectual. Eu dependo que, né, para um artista ganhar reconhecimento de porte nacional, que ele ganhe um Grammy, que é um prêmio internacional, né? Eu dependo que né, para um grande intelectual, né, ser considerado grande, que as academias internacionais, né, que as grandes centros universitários internacionais, Harvard, Cambridge, Oxford, né, Columbia, Yale, Berkeley, entre tantos outros, Sorbonne, entendeu? Venham dizer, venham citar esse cara, entendeu? Muitas vezes, esse cara tem que ir para lá, ensinar lá, né? Nesse sentido, eu acho que Paulo Freire, o cara que fez algo assim, que subverteu tudo, toda a lógica, porque ele nunca estudou nesses grandes centros acadêmicos, né? Mas todos esses centros acadêmicos estudam Paulo Freire, entendeu? Estuda a teoria que ele formulou, e, né, e que ele praticou, diga-se de passagem, não é só uma teoria, né? É uma teoria que está ali intrigado com a prática. Então, olha só como as coisas são, né? A nossa, o nosso complexo de inferioridade ele é tão grande, né? Que se chama vulgarmente de síndrome do cachorro vira-lata, que eu preciso sempre que um outro venha dizer para mim o que eu tenho de bom, porque eu sou incapaz de reconhecer o que eu tenho de bom aqui dentro. Que é surreal. É simplesmente surreal, né? Então a gente precisa conscientizar a gente desse complexo,
certo? Esse complexo não é de um indivíduo, esse complexo é de uma coletividade, né? Não sou só eu, Erison, entendeu? Não é só a Rosinalva que precisa tomar consciência disso, mas um país inteiro, uma nação inteira, certo? E a partir disso, quando a gente consegue conscientizar esse país, é que a gente consegue, por assim dizer, se reinventar, se reconstruir, se refazer, né? Eu acho que é muito nisso que o Fonon está trabalhando, muito nisso que o Fonon está trazendo para a gente, né? Quando para falar sobre o quão profundo é essa colonização, o quanto ela nos atinge, o quanto ainda ela determina quem a gente é e o que a gente reconhece desse mundo como sendo, né, algo de relevante, algo que, por assim dizer, né, merece estima, merece consideração. Olha, pensando, reportando novamente ao mundo acadêmico, me vem aí também a questão da Qualis Capes, né? Agora, a partir de 2025, que nós vimos uma alteração, uma mudança e não vivenciamos ainda, não sabemos daqui a 4 anos os efeitos dessa alteração. Mas até então prevalece, se você publicar em uma revista Qualis A1, que tem reconhecimento internacional, ou Qualis A2, A3, então você vai ganhar visibilidade, seu artigo vai ter uma pontuação maior, né, se você for concorrer aí a determinados editais. Enquanto se você publicar uma revista de Qualis B, automaticamente só tem um reconhecimento dentro do território brasileiro e não tem o mesmo peso que as revistas que têm peso internacional. Então, é uma supervalorização também do que é do outro, né? Você só vai ter uma pontuação melhor e maior, reconhecida, se você conseguir publicar em uma revista internacional, que tem a visibilidade internacional. Então, nós presenciamos isso no dia a dia, nós vivenciamos isso na academia, vivenciamos isso em nosso cotidiano de trabalho. E por isso que eu falo, Fanon é um tapa, porque quando você começa a analisar sobre esse contexto, espera aí, eu também sou colonizada, eu estou reproduzindo isso, eu estou agindo dessa forma, né? Então, como mudar? Como transformar? Como resistir e reexistir a partir do que eu reconheço, a partir do que eu vejo que precisa ser alterado? É isso, é isso. O João está chegando para a gente encerrar. A gente está encerrando. Faltam 3 minutos para as 22 horas, João. Infelizmente, hoje você não se fez presente. Aí teve um debate muito bom. Depois dá uma assistida, vai estar lá no YouTube. Tá com o microfone fechado. Considerações finais, meu irmão. O microfone está fechado. Mas eu vou estar aqui para ouvir as Tá pegando as considerações finais aí. Para mim, todos os inícios têm um começo, né? Perfeito, João. A Rosinalva estava falando sobre a questão, né, de como a gente é colonizado em vários sentidos, né? E aí estava falando sobre a questão da academia e tudo mais, até mesmo nas nossas publicações, né? Acho que quanto mais pontos são aquelas que são em periódicos ou em revistas de porte internacional, né? Então, isso tudo faz parte do processo de colonização, onde a gente valoriza mais o que vem de fora do que é produzido aqui dentro, né? Faz parte disso. É bem complexo, porque eu tava, né, também falei aqui para a Rosinalva sobre a questão do Paulo Freire. O Paulo Freire nunca estudou nesses grandes centros acadêmicos, né? Ele nunca estudou em Harvard, Cambridge, Oxford, mas Harvard, Cambridge e Oxford estuda o Paulo Freire, né? Então, é algo que a gente tem que sempre colocar para a gente que talvez a nossa meta enquanto intelectual, enquanto acadêmicos, né, é exatamente fazer, não ser Paulo Freire, mas fazer a mesma coisa que o Paulo Freire fez, né? De se tornar tão relevante ao ponto de desses centros acadêmicos virem estudar a gente, virem estudar o que a gente pensou, e a gente não necessariamente ir para lá. Óbvio que isso é um desafio enorme. Isso é remar contra a corrente.
né? Isso é contra tudo que está estabelecido, mas também é uma forma revolucionária de se fazer, né, trabalho acadêmico, por assim dizer, de se fazer epistemologia, de se fazer ciência, entendeu? Enfim, eu só estou falando aqui, mas a gente está encerrando. Rosinalva, pode fazer mais alguma consideração, alguma pontuação? Rosinalva? Acho que... Foi. Cortou para mim aqui. Eu fiz um pequeno resumo aqui, mas eu estava perguntando se tu queres fazer mais alguma consideração. Não, só parabenizar, agradecer pela oportunidade. Foi um bate-papo mesmo muito agradável, muito enriquecedor. E que, assim, por mais que eu não tenha o conhecimento, por mais que eu ainda não tenha lido, né, essa obra de Fanon, eu consigo acompanhar e interpretar com sua contribuição, que tem sido valiosa. E é isso, né? Quanto mais você debate, mesmo não falando com propriedade, mesmo arriscando, você vai introduzindo um pouco aí na leitura e vai conseguindo absorver cada vez mais sobre os conceitos que o autor traz. É agradecê-lo, viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, Rosinalva. Foi assim um encontro que começou com você, com o Guilherme, está terminando eu e você e o João Batista aqui, né? Mas ela foi um encontro bem assim. E é interessante que, assim, eu sou alguém que estuda Fanon há algum tempo, ok, mas isso não se segue que eu tenha um monopólio da interpretação, ou que a forma como eu leio seja a única forma de se ler, entendeu? Acredito que cada um olha para o Fanon e enxerga nele possibilidades que estão dentro do seu universo semântico mesmo, que está ligado à sua vivência, à sua experiência, certo? E isso faz com que o Fanon seja um autor riquíssimo, porque permite contribuir, certo, para uma diversidade de situações, uma diversidade de problemas, certo? Que muitas vezes talvez nem ele tenha se dado conta, mas ele está ali contribuindo, entendeu? A prova disso foi a salada mista que fizemos aqui hoje, né? Não, é aquela coisa. A Será salada que eu não queria deixar um legado? Eu acho que ele, né, se ele não tinha intenção, ele acabou deixando. Mas essa salada, eu acredito que ela se dá exatamente nesse ponto, tá? Porque o Fanon, ele é o cara que ele está tentando tratar muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele trata da questão social, ele trata da questão filosófica, ele está tratando da questão psicanalítica ali, da psiquiátrica, entendeu? Então, a salada é própria dele, própria do Fanon, é própria, eu diria, até do movimento contemporâneo, da filosofia contemporânea, de abarcar... Às vezes eu me pego, assim, com uma característica de ecletismo epistemológico. Mas eu penso, isso também não é tão ruim, não, porque você se abre, né, para muitas epistemologias, metodologias. É claro que quando você está na academia, você precisa se posicionar de uma certa forma, mas enquanto debate, o bom é você ser livre para você falar um pouquinho de tudo. Exato. E lembrar que tudo isso são ferramentas, tá? São ferramentas cognitivas que você pode usar para qualquer coisa, para construir ou desconstruir qualquer coisa. Entendeu? Fundamentalmente isso, são ferramentas conceituais que está aqui, ó. O que é que você vai fazer com isso? O que é que a gente pode fazer com isso? Aí é você. Você que vai ter que olhar para o mundo, você que vai ter que olhar para a realidade, para os problemas factuais, certo? E decidir ou encontrar modos de utilizar essas ferramentas. Perfeito? Gente, eu só agradeço. Só agradeço. Próxima quarta-feira estaremos aqui. João, te espero para a gente dialogar, para a gente debater mais. Rosinalva, muito obrigado. Venha, né, sempre que você puder. Entendeu? Se puder fazer presente todos os encontros, será um prazer. Ok? E aqueles que ficaram até aqui assistindo, gratidão. E venha participar com a gente dos nossos encontros. Só uma colocação, Erison. Pode fazer. Com a
a palavra aí que a Rosinalva falou, realmente o que ela falou é verdade, porque hoje eu fui deixar um material na universidade e deixei um material de ensino fundamental de filosofia para uns colegas que estão terminando a licenciatura, e deixei um material também de língua portuguesa, questão de interpretação de texto. E aí eu fui para uma aula, estava numa aula ali, eu mandei até a foto sobre uma aula sobre teoria do conhecimento, né? Eu fui Ah, rever o professor lá, que ele é meu orientador acadêmico, e aí ele voltando àquela aula de primeira, aquele texto clássico do Meno, né? E é interessante que eu estava, ao mesmo tempo que eu estava assistindo a aula, estava me lembrando também da live, mas também eu estava me lembrando de um texto do Walter Coan, né? Walter Coan, um cara muito bom de filosofia e infância, que ele fala dessa possibilidade dessa miscelânea em cima do conhecimento filosófico de qualquer filósofo é, ser necessário, não apenas para o início da academia da filosofia, mas ela se torna deve ser uma coisa constante, justamente porque sem essa visão crítica, não que a pessoa não tenha uma filosofia para filosofar, ou para andar filosofando, mas academicamente, quando a gente para diante de um Adorno da vida, um Horkheim, um Gadamer da vida, né? Mas a galera fica com raiva quando eu falo, eu gosto do Hegel, né? As caras, mas como é que pode, bicho, você é hegeliano? Eu disse, rapaz, bicho, até então não consegui me libertar dele ainda não. Aí, como é que você é um cara fanoniano e hegeliano? Eu disse, não, peraí, tem que prestar atenção o que é que Hegel está fazendo na minha cabeça que eu encontrei com Fanon. Fanon chegou depois, Hegel veio primeiro, tá entendendo? Mas, filosoficamente falando, eu sou um socrático. Então, olha esse ecletismo, eu sou um socrático, que tenho algumas influências de Platão, que não concordo muito com Platão por causa de Sócrates, mas é por causa da discordância que eu encontrei em Aristóteles alguma coisa que as pessoas acusam Aristóteles de estelionatário da filosofia. E eu não concordo muito, mas tem hora que eu concordo. Então, esse ecletismo que ela falou aí é necessário, porque é o nosso crescimento, como é que se diz? Nosso crescimento crítico. E eu entendo também que Fanon também passou por isso, justamente porque ele teve em contexto que ele sofreu, né? E pensar não é fácil, bicho. Pensar é um exercício de sofrimento. É um sofrimento muito grande, né? Então, exato. parabéns aí, Rosinalva, por essa reflexão, né? Tanto que tem um colega meu que eu pensei que ele era de filosofia, mas o bicho é de design, é de design. Ele gosta muito de filosofia, mas ele é de design. Aí ele disse, eu vou fazer um mestrado em filosofia. Eu disse, tá vendo como a filosofia ele chamou, tirou de dentro do design para filosofia. Aí, olha, isso é interessante demais, né? Então, a filosofia tirou Fanon da psiquiatria para a filosofia, mas através da psicanálise. Falei, tá vendo? E eu não sei qual o destino da mente da gente em cima dessa trajetória, né? Que a filosofia não nos coloca nem no céu nem no inferno. A filosofia nos coloca no éon, né? No meio, lá no meio do diagrama de Venn, né? É Então, isso. show. É isso. Valeu, valeu, João. Bem, eu acho que é isso, Rosinalva. É isso, João. Nós, às vezes, nos encontramos também no grupo de Fanon, né? E é justamente isso. Eu sou fã de vocês da filosofia, da área da filosofia, justamente porque vocês têm essa visão mais ampla, visão de mundo, visão Uhum. geopolítica, geográfica. Eu falo, a filosofia permite fazer essa análise contextual que outras áreas não permitem. Mas arriscamos, continuamos arriscando, e é com vocês que nós vamos aprendendo também. Acertamos, erramos, mas eu também não me incomodo de ser eclética, não. Eu quero continuar aprendendo e desenvolver esse senso crítico mesmo, para poder fazer as análises sem ser colonizada. Ah, É tá. isso. Tudo bem. Vamos passando por esse processo de descolonização aqui, gente. Só tenho a agradecer. Se cuidem. Cheiro no coração. Boa semana aí.
Próxima Obrigada. quarta-feira estamos aqui para a gente continuar lendo o Fanon e compreender esse processo de colonização para a gente se descolonizar, né, em Mas, todos os aspectos mas possíveis. Foucault nos ajuda, viu? A sair Sim. um pouquinho, viu? Não, Foucault ajuda, mas Foucault é Foucault. Foucault ainda não é Fanon. Calma, calma. Não, tenha calma. Eu estou dizendo que o filosofar é como o martelo que esmiuça a penha, tá entendendo? Cada um desses caras faz isso. Inclusive, Sim, sim. inclusive o Wittgenstein está me ajudando nisso, viu? O Wittgenstein é tirar a mosca de dentro da garrafa, né? É tirar. É porque, assim, toda vez quando você acha que vai alcançar o mundo, vai pegar a realidade, você esbarra numa Pois é. parede, né, que é invisível ali. E aí É. é como se você fosse a mosca dentro da garrafa. E a Ah, filosofia consistiria, basicamente, em tirar essa mosca de dentro da garrafa. Né? O tá. trabalho do filósofo é esse. Mas, enfim, próxima quarta-feira a gente continua, gente. Abraço, cheiro no coração. A gente se vê. Ah,